A paz do Senhor para os professores e alunos da Escola Dominical, lição de número 6, que será ministrada 11 de novembro de 2018, que tem como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O texto é muito claro, ele diz a quem foi dirigida a parábola. A parábola foi dirigida a uns que confiavam em si mesmos, logicamente não confiavam em Deus, crendo que eram justos, mas justos aos seus próprios olhos, e desprezavam os outros. Ora, a essência da espiritualidade é o amor, e o amor não despreza ninguém. Então, sem perca de tempo, vamos ao segundo passo. Nesse ponto, nós vamos identificar os pontos de referências e também a grande lição da parábola. Então, quem estava presente, a quem Jesus contou? Nós vimos no slide anterior que Jesus contou essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. E, logicamente, que presente também estavam outros ouvintes, como os discípulos, como os apóstolos, né? Estava ali presente, recebendo este ensinamento. A parábola contém dois personagens, o fariseu e o publicano. Nós vamos aqui observar a oração desses dois personagens, ok? Mas a grande lição é o arrependimento. Bom, o fariseu, ele é identificado como aquele que confia em si mesmo. E o publicano é aquele arrependido, aquele personagem que ilustra o arrependimento, que reconhece que é pecador e que se arrepende dos seus pecados. Então, essa é a grande lição, é que sem reconhecimento de que se é pecador, não se recebe a justificação, não se recebe o perdão de Deus. Ok? Então, como diz John MacArthur, quem aceita a Jesus não aceita com toda a compreensão do Evangelho. Não. Ninguém aceita inicialmente, adentra ao cristianismo, ao reino de Deus, passa a seguir Jesus com conhecimento bíblico total, ou com a compreensão total do cristianismo, da doutrina cristã. Não. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, com a motivação correta, sim. Com a disposição correta, deve ter. E essa motivação correta é a compreensão de que se é pecador e de que está arrependido dos seus pecados. Sem isso, não há conversão. Sem isso, não há perdão. Sem isso, não há justificação. Então, quantos estão adentrando ao cristianismo sem sequer se arrepender? É um detalhe fundamental que está sendo desprezado. Outra, eles foram ao templo e, em primeiro lugar, quem se dirige ao templo se dirige por causa de seus pecados, levando sempre uma oferta para o sacrifício como substituto. O fariseu já se sentia justificado, sem necessidade de um substituto, de um animal, de um cordeiro. Publicano não, ele foi ao templo se sentindo pecador para pedir perdão. Vamos observar no próximo slide a oração do fariseu. Muitos pontos desta oração serão tratados na lição e o professor então abordará na sala de aula. Mas nós gostaríamos de destacar aqui este sentimento de superioridade do fariseu, quando ele diz: eu não sou como os demais homens.
O que é que o fazia pensar assim? Ora, a primeira coisa que o fazia pensar assim é que ele não tinha Deus como padrão. Veja, quando o fariseu orava, ele orava consigo mesmo. Ou seja, ele não estava diante de Deus, ele estava diante de si mesmo. Ele tinha a ele mesmo como modelo de santidade. Ele tinha ele mesmo como paradigma de perfeição. Isso era um problema da religião dos fariseus. Então, não ter Deus como modelo de santidade, como um padrão de perfeição, como o conceito de tudo que é perfeito e bom, é um grande problema para a religião. Então ele disse assim, comparando-se com outro ser humano e escolhendo então um publicano, aquele que ele julgava inferior. Ele disse: eu não sou um ladrão, eu não roubo. Ora, mas ele se esquecia de olhar para a natureza humana, para dentro de si mesmo e perceber que faz parte da natureza humana a cobiça. É a cobiça que leva o homem ao roubo e está dentro dos 10 mandamentos. Lá é o 10º mandamento. E aquele que transgride um é culpado de todo. É um transgressor que está em dívida com Deus por causa da cobiça. Então, o fariseu, ele deveria perceber que o que leva o homem ao roubo, ao furto, ao latrocínio é a própria natureza humana pecadora. Então, ele deveria se comparar a todos os homens e ver que todos nós somos iguais. Ele disse: eu não sou injusto, mas ele se esquecia que o que leva o homem a cometer atos injustos é o egoísmo, que faz parte da natureza humana. Ele diz: eu não sou adúltero, mas não enxerga dentro de si a impureza. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja, eu vou dar um exemplo de como isso era um problema da religião dos fariseus. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus, ele disse assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele chamou Jesus de bom mestre. Por quê? Em primeiro lugar, ele começou dizendo que Jesus era um simples ser humano. Aí quando Jesus disse: olha, só existe um que é bom, é Deus, porque nós devemos formar o nosso conceito de bondade não é pelo modelo nem pelo exemplo de um mestre, mas o exemplo e o conceito de bondade, de perfeição e de santidade deve ser tirado de Deus. O padrão é Deus. Então, ele deveria observar que Jesus era Deus. Se ele é o padrão, se Jesus é o modelo, é porque Jesus é Deus. E veja, quando Jesus perguntou a ele se ele guardava os mandamentos, ele disse: eu guardo os mandamentos. Veja como é um problema. É porque ele não tem Deus como modelo, não tem Deus como padrão, porque se ele tivesse Deus como padrão, ele se veria transgressor dos mandamentos. Ele diria: eu tento observar os mandamentos, mas percebo que eu não consigo na perfeição de Deus. Eu preciso do perdão. Então, esse era o problema do fariseu, é não ter Deus como modelo, como padrão de santidade a se alcançar. Quando se tem Deus, quando se coloca diante de Deus, quando oramos na presença de Deus, quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós percebemos os nossos pecados, a nossa insignificância e pensamos então em Jesus, em seu sacrifício, no perdão dos pecados recebidos através do sacrifício de Jesus, crendo nele. Que Deus nos abençoe.
Estas então foram as pinceladas. Que Deus em Cristo nos abençoe.